E aí, tudo jóia? Hoje vamos aprender como é que calcula a distância entre dois pontos em um plano cartesiano. É um conteúdo de geometria analítica. Eu vou apresentar para você a formulinha básica para calcular a distância e através de exemplos você vai entender como é que aplica esta fórmula. Então, vamos começar agora. Para calcular a distância entre dois pontos, nós vamos utilizar esta formulinha aqui, ó. Esse DAB é a distância do ponto A até o ponto B no plano cartesiano. Esse Dzinho aqui é justamente o tamanho desse segmento, é o que nós estamos procurando. Observe que o ponto A ele tem coordenadas XA e YA e o ponto B tem coordenadas XB e YB. Então, para você descobrir a distância do A até o B, é só você tirar a raiz quadrada da diferença entre os x ao quadrado adicionado com a diferença entre os y ao quadrado. Essa fórmula aqui ela é decorrente do Teorema de Pitágoras. Então, se você recorda o Teorema de Pitágoras, é fácil entender essa fórmula. Por quê? Observe que nesta figura nós temos o desenho também de um triângulo. Observe que aqui, ó, vou até colocar um ângulo de 90 graus, eu tenho aqui um triângulo retângulo. E pelo Teorema de Pitágoras, nós temos o quê? Que a hipotenusa ao quadrado, e nesse caso, quem faz papel de hipotenusa é o D. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos aqui ao quadrado. Se você observar esse cateto aqui embaixo, o tamanho dele é dado pela diferença entre os x. XB menos XA. Então, aqui, ó, XB menos o XA. Então, ele funciona como cateto. Vou elevar ao quadrado. Mais o outro cateto, que é isso daqui, ó. E o tamanho dele é dado pela diferença entre o YB menos o YA. Então, ó, YB menos o YA também ao quadrado. Então, observe que para calcular essa distância, é só tirar esse quadrado daqui, passando raiz quadrada para o outro lado. Então, ó, eu vou tirar esse quadrado daqui e vou passar uma raiz quadrada do outro lado. Ó. Então, observe, é justamente a formulazinha que nós temos aqui em cima, ok? Então, esta fórmula é basicamente a fórmula de Pitágoras aplicada aqui a um triângulo no plano cartesiano. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com essa formulazinha aqui na prática, através de exemplos. Neste exemplo, vamos calcular a distância entre os pontos A, que é dado por coordenadas 3 e 3, e o ponto B, que é dado por coordenadas 7 e 6. Portanto, basta utilizarmos a fórmula. A distância entre A e B é dado pela diferença entre o XA e o XB. A ordem aqui, gente, entre XA e XB não importa, ok? Porque vamos elevar ao quadrado. YA menos YB elevado ao quadrado. E aí é só tirar a raiz quadrada disso tudo. Pronto. Agora é só substituir os valores que estão aqui, né, nas coordenadas do ponto A e no ponto B na fórmula. Portanto, a distância será dada por... Vamos subtrair aqui, ó, XA de XB. Então, vamos fazer, ó, 3 menos 7, ou 7 menos 3, tá bom? A ordem não importa. Vamos elevar ao quadrado. E vou adicionar agora com a diferença entre os y. Vou pegar o maior menos o menor. 6 menos o 3. 6 menos 3 elevado ao quadrado. Lembrando de tirar a raiz quadrada deste resultado. Então, nós temos o seguinte. 7 menos 3 é igual a 4. Então, nós temos 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16. Mais, agora aqui, ó, 6 menos 3 é 3. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Portanto, eu preciso tirar a raiz quadrada disso daqui, ó. 16 com mais 9 é igual a 25. Então, aqui é 25. E a raiz quadrada de 25 é exatamente 5. Portanto, a distância entre o ponto A e o ponto B no plano cartesiano é de 5 unidades de comprimento. Vou colocar aqui, ó, o C, porque não foi informado qual era a unidade. Poderia ser centímetros, metros, quilômetros. Então, vou generalizar colocando unidades de comprimento, ok? Vamos agora para o exemplo 2. Neste exemplo, vamos calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. Novamente, semelhante ao exemplo anterior. A diferença é que nas coordenadas aqui do B, nós temos frações, né? Nós temos uma fração
e aqui no A a gente tem um número negativo. Então eu resolvi colocar este exemplo porque muitos alunos têm dificuldade aí ao trabalhar com frações. Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa, eu vou colocar a fórmula da distância. A distância entre A e B é a diferença entre o x, né? XA menos o xb, menos o xb ao quadrado, mais a diferença entre os y's, ya menos yb, ao quadrado. Novamente, observe que eu coloquei o xa menos o xb, mas eu poderia ter feito o contrário também, xb menos xa, ok? Isso não altera nada, porque o que vai mudar aqui só vai ser o sinal. Como o número será elevado ao quadrado, então esse sinal sempre será positivo, né? O resultado desta operação ao quadrado. Então a ordem não importa. Agora sim, nós vamos substituir os valores. Então vamos lá, ó. Vamos fazer a diferença entre os x. Vamos pegar aqui o menos 1 menos o x do b, que é 1 sobre 2, ao quadrado, mais a diferença entre os y's. Eu vou pegar aqui, ó, vou pegar o 2 menos o 1. Vou pegar o maior menos o menor, ao quadrado. E aí temos que tirar a raiz quadrada disso tudo. Então, resolvendo, vai ficar o seguinte. Aqui, ó, eu tenho menos 1 menos meio. Então, eu vou fazer essa operação separado aqui embaixo. É uma operação com frações. Se você tem dificuldade para operar frações, eu recomendo que você assista o vídeo que está aparecendo aí no card, ok? Que é operações com frações, onde eu explico como somar, subtrair, multiplicar e dividir. É essencial para qualquer aluno aí de ensino fundamental ou de ensino médio. Então, não deixe de assistir caso você tenha dificuldades em frações. Então, vamos lá agora. Vou subtrair aqui, ó, menos 1 menos 1 sobre 2. Como é que a gente resolve isso? A gente vai tirar o MMC do 2 e do número que está embaixo do 1, que nesse caso aqui é 1, né? Quando não tem nada é 1. O menor múltiplo entre 2 e 1 é o próprio 2. Então, você coloca 2 aqui, ó, e aí fica 2 dividido por 1 é igual a 2. Vezes menos 1 é menos 2. 2 dividido por 2 é 1. Vezes menos 1 é menos 1. Realizando a operação, temos menos 2 menos 1 é menos 3 sobre 2. Então, este resultado aqui, eu vou colocar aqui, ó, vai ser menos 3 sobre 2. Isso tudo ainda continua sendo elevado ao quadrado, mais 2 menos 1 é igual a 1. Então, fica 1 ao quadrado. Agora, resolvendo isso daqui, temos o seguinte. Eu preciso resolver esse quadrado aqui, ó. Menos 3 sobre 2 ao quadrado é menos 3 sobre 2 vezes menos 3 sobre 2. É o número vezes ele mesmo. E essa operação fica menos 3 vezes menos 3 é igual a 9 positivo. Faço o jogo de sinal aqui, ó, do menos com menos dá mais. E 2 vezes 2 é igual a 4. Ok? Então, aqui nós temos assim, ó. Menos 3 sobre 2 ao quadrado é 9 quartos, mais o 1 ao quadrado, que é igual a 1. Agora eu vou resolver esta operaçãozinha. Vou apagar esses rascunhos que eu fiz aqui embaixo para fazer as operações. E vamos dar continuidade. Ó, 9 sobre 4 mais 1, novamente, vou fazer aqui embaixo. Ó, 9 quartos mais 1 é igual. O menor múltiplo comum do 4 e do 1 que está aqui embaixo é o próprio 4. Aí você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então fica 4 dividido por 4 é igual a 1, vezes 9, 9. Mais 4 dividido por 1 é 4, vezes 1, 4. 9 com mais 4 é igual a 13 quartos, ok? Então, o resultado dessa sominha aqui é 13 quartos. Observe que eu estou mantendo a raiz porque eu ainda não resolvi essa raiz aí, essa radiciação. Agora sim, nós vamos resolver. Então, fica o seguinte. Aqui, basicamente, já é uma solução, tá? Raiz de 13 sobre 4. Mas a gente sabe que a raiz de 13 sobre 4 é a raiz de 13 sobre a raiz de 4. Isso daqui, ó, é a mesma coisa que raiz de 13 sobre raiz de 4. Raiz de 13, não temos o valor exato e não dá para simplificar. Então, permanece raiz de 13.
E raiz de 4 é igual a 2. Pronto, já simplificamos o que dava para simplificar e chegamos na nossa solução final. Raiz de 13 sobre 2 unidades de comprimento. Então, vou colocar aqui ó, o C. Ok? Vamos agora ao terceiro exemplo. Sabe-se que a distância entre A e B é 5 centímetros. Encontre x, tal que as coordenadas do A é x e 2 e as coordenadas do B é 4 e 6. Novamente, para resolver esse exemplo, vamos precisar da fórmula da distância entre dois pontos. Eu vou fazer aqui ó, xa menos xb, que é a diferença entre os x ao quadrado, mais ya menos o yb ao quadrado. E vamos tirar a raiz quadrada disso daqui tudo. Com a fórmula em mãos, basta a gente substituir os valores que temos aqui no exemplo. Então, vamos começar subtraindo os x. O x do A é o x mesmo. Então, vai ficar aqui, ó, x menos o x do B, que é 4. Isso tudo ao quadrado, mais a diferença entre os y. Vamos pegar aqui, ó, o yb é 6 e o ya é 2. Já fazendo a diferença logo, vai ficar ó, 6 menos 2 é 4. Então, já vou colocar 4 direto ao quadrado, ok? A raiz quadrada permanece. E observe que essa é a fórmula da distância. Mas a distância no exemplo já foi dada. A distância é de 5 centímetros. Agora veja que temos uma equação com uma raizona aqui, ó. E a forma mais prática de eliminar essa raiz é elevando os dois lados da equação ao quadrado, porque a equação não se altera e aí você mata essa raiz aqui. Então, vamos fazer isso. Vamos elevar tudo ao quadrado. Elevando a parte esquerda da equação ao quadrado, o quadrado vai eliminar a raiz. Então, vai ficar só com a parte que está dentro da raiz. Ou seja, x menos 4 ao quadrado mais esse 4 ao quadrado, que é 16. Observe que a raiz sumiu porque eu elevei ao quadrado. Vou elevar também ao quadrado o lado direito, que é o 5. 5 ao quadrado é igual a 25. Agora, nós vamos manter esse x menos 4 ao quadrado do lado esquerdo e o 16 eu vou passar para o lado direito da equação. Então, fica assim, ó, x menos 4 ao quadrado vai ser igual a 25, que já estava do lado direito, menos o 16, que estava do lado esquerdo, que agora está passando para o lado direito, com a operação inversa aqui de menos. 25 menos 16 é igual a 9. Portanto, temos a seguinte equação. X menos 4 ao quadrado é igual a 9. Para resolver esta equação, tem duas formas. A primeira e mais difícil é você efetuar a distributividade aqui, né? Fazer produtos notáveis com x menos 4 ao quadrado. É um pouco mais complicado. Eu vou fazer de uma forma muito mais simples, que é o seguinte. Como esse quadrado pertence a tudo aqui, eu vou passar ele para o outro lado com a operação inversa. Isso é permitido em uma equação. A operação inversa da potência ao quadrado é a raiz quadrada. Então, passando esse 2 para o lado direito como raiz quadrada, nós temos o seguinte. X menos 4, observe que o 2 sai daqui e passa para cá como raiz quadrada. Deixa eu repetir aqui, raiz quadrada de 9. Agora, vamos tomar o seguinte cuidado. Como esse termo todo está sendo elevado ao quadrado e o resultado é 9, significa que aqui dentro do parênteses, esse resultado do x menos 4 pode ser tanto positivo quanto negativo, porque depois que elevar ao quadrado, ele sempre vai ficar positivo. Então, esse x menos 4, que estava dentro do parênteses, ele pode assumir tanto um valor positivo quanto um valor negativo. Por isso que quando a gente tira um quadrado de um lado e passa para o outro lado como raiz quadrada, você precisa colocar mais ou menos a raiz quadrada do termo aqui, tá certo? E o que é que significa agora? Significa que eu tenho que resolver duas equações. Eu devo resolver x menos 4 mais raiz de 9 e x menos 4 menos raiz de 9. Então, vamos lá, resolvendo uma por uma. Vou resolver a primeira possibilidade aqui, ó. X menos 4 é igual, vou fazer com a parte positiva, mais raiz de 9. Raiz de 9 é 3, então eu vou colocar 3.
Resolvendo isso daqui, temos que x é igual a 3 com mais 4. O 4 vem para esse lado positivo. Daí nós temos que o x tem que ser igual a 7. Essa é a primeira solução para o x. Porém, a gente também tem que resolver a segunda equaçãozinha, que é a equaçãozinha com menos raiz de 9. Então fica, ó, x menos 4 é igual a menos a raiz de 9 é 3, então fica menos 3. Resolvendo esta equação, temos que x é igual a menos 3 mais 4. O 4 que estava negativo, faça para o outro lado com a operação inversa. Daí, temos que x vai ser igual a menos 3 mais 4 é igual a 1 positivo. Portanto, temos aí as duas soluções. O x pode ser 7 ou o x pode ser 1. Portanto, substituindo aqui, ó, na abscissa do A o número 7, a distância vai dar 5. E se você substituir aqui também e colocar o número 1, ao calcular a distância entre A e B, você também vai encontrar 5. Portanto, temos duas soluções aí para o valor desse x. Espero que você tenha gostado desta aula, tenha compreendido como é que calcular a distância entre dois pontos. Vou pedir para você se inscrever, caso você ainda não é inscrito nesse canal, compartilhe esse conhecimento com seus amigos, ative também o sininho aí para você receber novas notificações, ok? Então, até a nossa próxima aula. Valeu!